neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fui uma pobre alma sem luz, perto do abismo, longe da cruz, sem conhecer a graça do amor que nos concede o bom Salvador. Desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste, Jesus, a ti cantar é meu prazer. Usa-me, Cristo, nesse mistério. Hoje em riqueza vivo afinal, herdei de Cristo a paz divinal, doce esperança reside em mim, sinto em minha alma gozo sem fim. Desamparado e morto na cruz, por meus pecados foste, Jesus, a ti cantar é meu prazer. Usa-me, Cristo, nesse mistério. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também.
Esta é uma promessa de Jesus Cristo registrada no Evangelho segundo São João, capítulo 14, a partir do verso 1. Deus fez uma promessa de buscar a todos quantos lhe amam, lhe obedecem, creem em sua promessa e vivem por ela. Isto me faz lembrar do caso daquele rapaz muito rico, filho de um milionário lá de Chicago, que tinha lá no oeste dos Estados Unidos fazendas, tinha ranchos, assim chamados por eles, não é? Ranchos. E aquele rapaz milionário, muito rico, foi dar uma volta pelo oeste e ele pensava em encontrar uma moça para ser sua esposa. Mas, dentro do círculo de amizade que ele tinha em Chicago, na sociedade de Chicago, ele era um homem da alta sociedade, ele não havia encontrado uma moça sequer com o caráter que ele queria para ser sua esposa. Ele não estava buscando beleza física, porque na sociedade que ele vivia tinha beleza demais. Mas ele estava buscando outra coisa. Ele examinava muito era o caráter da moça. E ele estava mais preocupado em encontrar caráter do que beleza. É um tipo verdadeiro de Cristo, o exemplo desse rapaz. E ele foi, então, lá na fazenda, e quando souberam que ele ia visitar a fazenda, fizeram uma festa de 3 dias. O gerente do rancho tinha 3 filhas, muito bonitas, por sinal. E elas, então, se prepararam da melhor maneira possível. Pintaram suas unhas, pintaram ao redor de seus olhos, prepararam seus cabelos, e cada uma delas procurava se apresentar mais bela perante aquele rapaz na festa, no salão de festa daquele rancho. Mas acontece que, ali pela segunda noite, pelo segundo dia de festa, ele, enfadado daquelas lisonjas, aquilo que ela estava mostrando para ele, ele estava acostumado a ver lá em Chicago. Talvez até mais beleza, mais apresentação, mais fantasia, mais pintura. Então ele saiu enfadado da festa, deixou aquele povo ali e foi para o curral. Para sua surpresa, ele encontrou uma moça ali de pés descalços, lavando louças. E essa moça era órfã e era prima daquelas moças, filhas do gerente do rancho. E aquele tio dela a criava, mas como uma escrava mesmo, para servir na cozinha diretamente. Durante as festas ela estava lavando louças, trabalhando na cozinha, enquanto as suas primas ricas se apresentavam, dançavam, assim, como vocês sabem, não precisa comentar. Não podia lavar louças porque estragava as suas unhas, naturalmente. Mas o moço admirou aquela moça e disse: por que você não está na festa? Ela diz: ah, sim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar aqui lavando as vasilhas e servindo.
e muito acanhada a moça. Ela ficou avexada, aquele rapaz ali, o visitante importante da festa, conversando com ela, apanhando ali naquele estado, aquele vestido estragado, toda molhada naturalmente, despenteada. Então ele admirou aquilo. No outro dia ele voltou novamente, no último dia da festa. E mais uma vez, cansado daquilo, ele voltou para o curral e encontrou a moça trabalhando. Ele disse: o meu propósito é buscar uma moça para ser a minha esposa. Você quer se casar comigo? Ela levou um susto, o que é natural, não é? Mas ela disse sim, perfeitamente. Ela tinha que dizer se ela queria ou não. Então ele lhe fez a promessa. Prepara-te, porque daqui 1 ano eu virei te buscar e te levarei para uma casa na qual você vai zelar com gosto como dona daquela casa, porque eu estou atrás de uma moça como você para ser minha esposa. Então aquele moço foi embora. As primas ricas ficaram sem saber a quem ele havia escolhido, mas logo perceberam que a prima órfã estava se preparando para um casamento. E elas, instigando, logo descobriram. De sua parte, ela contou que o moço tinha feito a promessa para ela. Elas tiraram gargalhadas, riram, zombaram dela. Veja só, ele estava zombando de você se ele te falou isso. Ele deixaria de se casar com uma de nós para se casar com você, te buscar aqui no curral? Mas, ouvintes, a moça creu na promessa, não importando com as críticas da razão, com as críticas à zombaria de suas primas ricas, daquelas primas que representam religiões que vivem zombando, escarnecendo da fé daqueles que têm crido na promessa de Deus para o arrebatamento. O certo é que aquela moça continuou trabalhando, fiel, obediente, mas preparando o seu enxoval. E no dia certo, ela se vestiu de noiva. Aí então aumentou a zombaria crítica. Mas acontece que de repente aquelas moças ficaram decepcionadas, boquiabertas, porque lá veio a carruagem na hora certa. E ele tomou a prima órfã, que creu na sua promessa, estava ali pronta, vestida de branco, tomou-a em seus braços e levou-a consigo. Casou-se com ela, tornou-se sua esposa, tornou-se seu esposo, e foram viver um para o outro. Jesus Cristo tem feito uma promessa de buscar essa órfã para o mundo, que não tem se embebido desse espírito mundano de vaidade, que não está buscando beleza física aparente apenas, mas que com pés descalços se preocupa mais com os negócios do Pai, tem posto o reino de Deus e sua justiça e buscado antes de tudo o caráter de Cristo. Ele fez esta promessa: vou e venho para vós, não se turbe o vosso coração. Mas é certo que isto tem que ser caráter. É o que o moço estava procurando. Beleza tinha demais, mas ele estava buscando caráter.
obediência, submissão. Mas como se conseguir isso? Somente pelo Espírito Santo. Ninguém tem caráter sem obediência. Se a pessoa é desobediente, ela não pode ter caráter. O caráter impõe a obediência. A obediência influi no caráter, aperfeiçoa o caráter. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vejam como ele disse primeiro: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim está o caráter desta mulher, desta moça, deste homem, deste moço, deste povo, que ao invés de obedecer à moda mundana, os ditames mundanos, dizem com suas vidas, com suas atitudes, com o porte de viver. Mais importa obedecer a Deus na maneira de se vestir, de se portar, de se viver conjugalmente. Mais importa obedecer a Deus no casamento do que a filosofia moderna, diabólica. Mais importa obedecer a Deus no batismo do que essa perversão que foi introduzida no mundo religioso chamado cristão desde o Concílio Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Importa obedecer a Atos 2:38, que é o cumprimento de Mateus 28:19. É a obediência. Os apóstolos obedeceram, por isso eles receberam o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não desobedece. Deus fez uma promessa de buscar a todos quantos lhe obedecem. Mas para obedecer é necessário que tenhamos o Espírito Santo, o qual Deus não dá definitivamente a quem não lhe obedece. Mas como se pode entender isto? Para obedecer, precisa o Espírito Santo, o qual Deus não dá se é que a pessoa não lhe obedece. É fácil explicar isto. Se você não lhe obedece no mínimo, como você poderá lhe obedecer, ser fiel no máximo? Jesus disse: ficai em Jerusalém. Agora alguém dissesse: não precisa ser lá no cenáculo. Desde que eu não faça isto, não cometa aquilo, e eu fique aqui em minha casa orando, está muito bem, o Espírito Santo virá a mim aqui. Não. Você diz: Deus virá aqui na minha casa. Se é que você não tem um lugar onde a palavra está sendo pregada, verdadeiramente como ela é, eu creio nisto, que Deus te visitará em sua casa, como visitou a Cornélio. Mas se você tem um grupo ali, na mensagem, o profeta diz: se Deus está em seu coração, você não suporta ficar em casa. Você não suporta esperar abrir aquelas portas para você entrar e se assentar com seus irmãos em lugares celestiais, aprendendo, esperando, se preparando, se ataviando como a noiva que tem recebido a promessa. Está um povo de Deus. Você sabe que ninguém pode forçar a quem quer que seja a obedecer. Ninguém faz um filho, uma filha obedecer por força ou por violência nesses dias. Ninguém faz o homem obedecer às leis. As leis estão sendo transgredidas constantemente. É a lei do trânsito e todas as leis, do imposto e tudo mais. Ninguém pode obedecer.
porque obediência é um dom do Espírito Santo. Aquela moça obedecia sem promessa. Ela não tinha uma promessa de casamento, mas ela era obediente como uma órfã, uma prima órfã, obediente. Obedecia sem promessa, logo ela passou a obedecer sob a promessa. Ela passou a obedecer a uma promessa. Você deve crer antes de tudo, pelo Espírito Santo. E se você é crente, você está se preparando sob todas as críticas e perseguições das primas ricas. Não importa dizer que a mensagem é falsa, o que é isso, o que é aquilo. Isso não me importa. Me importa é ser encontrado no posto do dever. Deus não vem buscar Bíblias, Deus não vem buscar mensagens, Deus não vem buscar literaturas. As Bíblias ficarão aí, os livros ficarão aí, mas aqueles que obedeceram o que está escrito na Bíblia é que vão subir, é que vão na promessa, é que vão com o noivo, é porque têm recebido o caráter do noivo, porque obedeceram pelo Espírito Santo. Então, este pode dizer: eu vou com Cristo. Deste mundo eu não sou, vou em busca do meu lar, vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou, eu não sou deste lugar, vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar. Breve o meu barquinho vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto além do mar. Vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não tem... Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Lá nas praias eternais, quão bonito é o meu lar. Vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar. Com seu coração sensibilizado pela promessa do noivo, você se encontra nesse instante se ataviando por esta palavra que você está ouvindo. Ânimo na promessa, ânimo na obediência, ânimo na fé, no amor e em toda a estatura do homem perfeito. Deus te abençoe nesse espírito, irmão amado, irmã amada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar.
Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que enverga, emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual, e voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal.